Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Aprenda Isso Hoje. Hoje eu quero compartilhar com você, pai, mãe, profissional da educação básica, seja da educação infantil, seja do ensino fundamental, sobre uma aprendizagem que fala a respeito da mudança dos estados da água, né, do estado físico da água. Então, o que eu quero compartilhar com vocês? É comum a gente ver alguns enganos nessa forma de ensinar. E não é para oferecer culpa ou para, enfim, deixar um professor se sentir mal com isso, ou o pai, a mãe, né? Mas é para a gente encorajar uma transformação, uma ativação, uma forma de pensar, né? Como eu posso melhorar a aprendizagem da nossa criança. É uma aprendizagem científica básica, mas que ela é importante até o resto da nossa vida porque ela é prática. Ela nos fala de um contato com um elemento natural que é a água, que é importante para toda a nossa vida, né? E ela está presente na vida acadêmica também. Então a criança ela vai aprofundando o estudo dela sobre a água no decorrer da sua vida acadêmica até o ensino médio, tá? Onde sim ela vai continuar estudando a água graficamente, vai se intensificar o que ela estuda, né, sobre a água. Mas vamos lá pegar a criança desde o início da primeira infância. O que eu sugiro, o que acontece? Eu vejo muito que a gente aproveita poucas oportunidades para estimular a observação. E isso é ciência, é estimular a observação, tá? É ali que nasce a ciência. Então imagina que você é mamãe, tá num dia chuvoso. O que você faz? Você opta por fechar toda a casa, né? Isolar bastante sua criança, tirar, porque você tem muito medo de relâmpago, você tem muito medo que uma simples brisa possa adoecer a sua criança. E você perde então a oportunidade de apresentar o elemento natural, né, a água na forma líquida ali, chuva. Professora, você na escola, tá um dia chuvoso, o que você aproveita daquele dia chuvoso? Você leva a sua criança para uma observação ou você tem um comportamento totalmente avesso a isso? Então é isso que eu gostaria de chamar a atenção. A chuva é um elemento natural, faz parte da nossa vida, né? Então eu gostaria de encorajar todos. Leve a sua criança a observar a chuva. É um fenômeno simples, é um fenômeno cotidiano. Sabemos que em alguns lugares do nosso próprio país é um fenômeno raro, mas em outros lugares é um fenômeno muito comum, né? Então, observação silenciosa. Leve sua turma, professora, a observar, claro que com segurança, se junto com essa chuva há uma tempestade de raios, né? Há uma tempestade elétrica acontecendo, claro que precisamos estar num ambiente seguro, mas que mesmo com as devidas seguranças, né? Que ainda assim a criança tenha a oportunidade de observar. E essa observação é silenciosa. Nós adultos ficamos ansiosos em explicar. Olha, tá vendo? Tá vendo lá em cima aquela nuvem? Ela chama-se cumulonimbus. Aquela nuvem ali. A gente fica ansioso em explicar e não é necessário. A criança tem que despertar a curiosidade. É aí que nasce o cientista. A criança querer descobrir. Ela olha para a nuvem, ela observa e ela pergunta, ela indaga. Nem sempre você vai ter a resposta na hora e de repente você não precisa mesmo dar a resposta na hora. Deixa a criança pensar, ela criar as hipóteses para aquela resposta. E não corta as hipóteses dela não. Deixa ela pensar, testar as hipóteses dela, observar uma segunda vez, uma próxima tempestade, ela observa de novo para ver se aquela primeira hipótese que ela elaborou para aquela pergunta faz sentido ou não. Porque o cientista ele tem que observar mais de uma vez. Então, é uma oportunidade de um elemento tão comum que é a água ser introduzido numa visão mais científica para a criança. A criança, ela é um ser inteligente, capaz de formular perguntas e capaz de já
identificar hipóteses, possíveis respostas para suas perguntas, né, para os seus problemas ali que ela criou. Então vamos lá. Uma outra coisa que eu vejo, principalmente no professor da educação infantil, uma dificuldade ou um receio muito grande de nomear os estados físicos da água: sólido, líquido e gasoso. Nós ficamos muito preocupados, pais e mães também, em poupar a criança de um vocabulário rico, com medo da criança não se apropriar adequadamente daquele vocabulário. Engano. É assim mesmo que a gente se apropria de um vocabulário rico, é ensinando esse vocabulário rico. Com a minha experiência de sala de aula, o que eu vejo? Crianças lá no ensino fundamental 2, com muita dificuldade, com uma aversão ao vocabulário científico. Ah, professora, mas precisa aprender isso? Ah, professora, nossa, não pode falar simplesmente com as minhas palavras. Por quê? Por que você não pode chamar as coisas com o nome das coisas? Por que você tem tanta resistência em nomear as coisas adequadamente? Porque vem lá da educação infantil, vem lá da casa, né? Uma mania que a gente tem de aceitar a chuva no estado líquido, ela é molinha. Não, ela não é molinha, é líquido. Ela chama líquido, né? Claro que sim, ela pode apresentar inicialmente vários sinônimos numa linguagem infantil. Claro que isso fica fácil para ela associar, que o molinho, aquele negócio que escorrega na mãozinha, ela pode usar isso. Mas você, adulto, que domina já o vocabulário adequado, vai colocando para a criança o vocabulário adequado. É isso mesmo, molinho, líquido. É a água que ela está no estado líquido, é isso. Então ela vai ouvindo, líquido. Então esse molinho chama-se líquido. Então, à medida que os estudos avançam, essa criança vai retomar esses estudos mais tarde no ensino fundamental 1, depois no ensino fundamental 2, depois no ensino médio. Ela já vai falar água em estado líquido. Para ela não vai ser, nossa, eu vou ter que falar água no estado líquido, isso é um absurdo, meu Deus, isso não vai entrar na minha cabeça. Não, isso já ficou comum para ela, nomear as coisas com o nome que as coisas têm, né? Isso não só na disciplina das ciências, não, mas isso em qualquer outra área. É importante a gente ampliar o vocabulário da criança, em casa e fora de casa, na escola. É importante a gente deixar a criança crescer o seu vocabulário, ok? De uma maneira natural, não forçada, porque acaba que a criança que não tem vocabulário nenhum, aí quando chega lá no ensino fundamental 2, o que o professor tem que fazer? Dicionário. Dicionário técnico de ciências. Dicionário técnico de geografia. Por quê? Você vai enfiar no menino já o vocabulário, meu filho. Decora esse vocabulário aí. Porque vai ficar uma coisa forçada, porque chega um ponto que o menino não tem vocabulário nenhum, ele só sabe falar coisinha, negocinho, aquela coisinha. Aí o menino não consegue se expressar, porque ele não sabe nomear nada, ok? Então, primeira dica, ensine a nomear as coisas. Estado sólido, líquido, gasoso. Aí, muito cuidado com o gasoso. É um conhecimento, claro que é complexo, mas para nós adultos, nós já temos que saber diferenciar. Para criança menor, ensino fundamental 1 e educação infantil, talvez não seja necessário você já fazer essa diferenciação. Mas na cabeça do adulto, eu acho que deveria já estar clara essa diferenciação. A água no estado gasoso é diferente da água no estado de vapor, tá? Esse é um conhecimento que nós vamos aprofundar no ensino médio. O problema é que muitos adultos não estudaram biologia no ensino médio, porque há alguns anos atrás havia a opção de fazer um curso técnico e se você fizesse, por exemplo, curso técnico em mecânica, aí você não estudava biologia, né? Você não estudava biologia do segundo ano e do terceiro ano do ensino médio. Isso era só para o pessoal que fazia científico. Eu não sei, a galera mais nova talvez não vai entender isso. Mas enfim, a biologia como ela é estudada hoje, há algumas décadas atrás, umas 2 décadas atrás, muitas pessoas não fizeram ensino médio, mas não estudaram biologia. Então elas não dominam esse conhecimento, tá? Então eu quero compartilhar para você. A água no estado gasoso, que a gente fala, água no estado gasoso, ela precisa estar a uma altíssima pressão, uma altíssima temperatura.
Então essa água no estado gasoso que a gente fala com tanta facilidade, às vezes não é bem estado gasoso, é um estado de vapor, tá? E aí que tá. Quando o professor da educação infantil e do ensino fundamental 1 vai colocar para os seus aluninhos uma representação esquemática da água no estado gasoso ou vapor, vamos chamar isso de sinônimo, mas não é, mas vamos falar isso, eles colocam sempre um desenho de uma fumacinha ou de uma nuvenzinha, tá? Isso aí já é água no estado líquido, é uma coisa que assim, um pouco que choca quem é da área, porque é muito errado, tá? E aí confunde muito a criança, porque ela vem da educação infantil e do ensino fundamental 1 com a visão de que o desenho, né, típico da provinha, do livrinho, do livro, né, didático, é o desenho da chaleira, saindo aquela nuvenzinha da chaleira, e a professora quer que o menino identifique como água no estado gasoso, ou vapor, né, mas ela vai chamar de gasoso, que é mais errado ainda. Mas enfim, não é, aquilo é água em estado líquido. Se eu vejo essa fumacinha, se ela está sendo identificada, e realmente pus um copo para ferver, uma caneca de alumínio, né, de metal, com água dentro e coloquei ao fogo. Aí começa mesmo a formar aquele aspecto de uma nuvenzinha. Aquela água de nuvenzinha já é uma água condensada. Então ela é água no estado líquido, não é gasoso. Fernanda, como que eu represento então? Você vai representar o nosso exemplo clássico para as crianças de uma água já no estado de vapor, né? No cotidiano, é a água que evaporou da roupa no varal, é a água que evaporou do meu cabelo quando ele estava molhado e eu sequei com secador de cabelo. Mas não aquela fumacinha que saiu, não. É a parte que eu não vi, a parte invisível. É água no estado, né, gasoso ou de vapor. A parte que eu estou vendo é quando o gasoso, né, o vapor, a parte invisível, já se encontrou com uma quantidade de massa de ar frio e condensou e voltou para o estado líquido, tá? Tudo que eu vejo, então, de fumacinha, vaporzinho, já é água líquida. A nuvem no céu, a água já está... A nuvem é uma coisa mais complexa. Dentro de uma grande nuvem, nós vamos ter ali... Só um minuto, por favor. Nós vamos ter ali na água... Opa! Na água, na nuvem, nós vamos ter ali as 3 formas da água. Tem gente também que coloca na provinha ou no esquema a nuvem lá no céu e pede para a criança identificar a água aqui está em qual estado físico e quer que a criança fala gasoso. Não, dentro de uma grande nuvem nós temos às vezes pedras de gelo, então a gente tem água no estado sólido, a gente tem ali água no estado líquido e a gente tem ali água no estado de vapor também. A gente tem vapor d'água ali também. Então a gente tem as 3 formas dentro de uma nuvem. Então é bem complicado você desenhar, né, você representar por forma de um desenho a água no estado gasoso. Fica a dica, tá? Então também a parte mais difícil e complexa, acho que é desnecessário você forçar uma criança da educação infantil a saber isso, né? Talvez bem complexo também para a criança do ensino fundamental 1, então ela tem que ter uma certa idade, uma certa compreensão e ser bem trabalhado isso em laboratório, né, com observação, sem o professor ficar dando a resposta. Por isso é uma atividade que requer tempo, porque eu tenho que dar tempo para minha criança observar. São o nome das mudanças, porque uma coisa é eu nomear o estado físico da matéria, fácil. Sólido, líquido e gasoso. Agora, nomear as mudanças de sólido para líquido. O gelo, que é sólido, quando ele vira líquido, a aguinha líquida. Qual é o nome dessa mudança? Ah, é fusão. E exemplificar, né? Como é que isso acontece? Ah, é, por exemplo, o gelo que eu coloquei no copo e derreteu. Então, é um processo lento, ele vai ter que observar, ele vai ter que se apropriar bem disso, ele vai ver o que será que aconteceu, por que isso aconteceu. Então envolve uma observação. Porque se você simplesmente, é o que eu vejo muito acontecer, se eu simplesmente nomear a mudança, é complicado porque eu estou só
forçando uma decoreba de um processo. Porque, gente, pegar um gelo e transformar ele em água no estado líquido, o que está ocorrendo dentro desse copinho aqui, é um processo. Processo eu tenho que entender, não é para decorar. Vocabulário, eu vou me apropriar. Eu vou memorizar, eu vou compreender o que é. Mesa. Ah, eu vi o que é uma mesa, eu vou meio que memorizar mesmo. Mesa. Ah, é o vocabulário, agora eu sei o que é mesa. Então, como eu falei para vocês, o estado físico da água eu vou memorizar. Sólido, duro, tal, é rígido, chama sólido. Isso é fácil. Isso a criança pequenininha consegue fazer. Agora, a mudança do estado físico não é uma questão de decorar, é uma questão de compreender. Então, eu tenho que observar. E não é o professor ficar falando pra mim, observa aí, viu o gelo? Você observou? Ele era duro, né? Ele estava lá dentro do freezer. Agora, ele derreteu, tá? Não é assim. Não é assim porque você não pode forçar que eu compreenda. Senão você está pensando para mim. E o objetivo da ciência não é esse. Você, no processo de educação, você não vai enfiar a educação dentro de mim. Você vai extrair a educação de mim. A palavra educação, que significa educare, né? Extrair. Então, o que a gente está vendo de modelo de educação por aí? O professor ansioso, desesperado para cumprir a função de que o aluno saia sabendo, que o aluno saia de uma aula sabendo o conteúdo. Como é que ele vai saber? Eu vou pegar tudo que eu sei e vou contar para ele, aí ele vai ficar sabendo. Não é a forma apropriada, principalmente na área das ciências, né? Porque a ciência, o ideal é que eu pense por mim mesma. Porque se eu sempre estiver simplesmente aprendendo o que você está me contando, que horas que o meu cérebro vai desenvolver o pensamento? E será que esse não é o problema da nossa sociedade hoje? Quando a gente vê, os jovens estão alienados, eles não pensam por si só. Claro, não precisa. Nem mesmo o professor que tem a função de extrair o conhecimento de mim não está tendo paciência, não está tendo técnica, ferramenta, tempo. Não estou ocupando o professor, acho que isso é um problema de sistema mesmo. É o sistema educacional que está errado. É o sistema em que o professor foi inserido que está errado. Mas enfim, se a gente não tiver uma calma, uma pausa, um tempo para deixar o aluno observar, errar, pensar errado, porque antes de pensar certo eu vou errar muitas vezes, né? Eu não vou acertar de primeira, mas aí uma hora eu vou começar a identificar o caminho da coisa. Eu falei, então é isso. O sólido, ele se transformou em líquido. Então tem como. Professor, eu tô observando aqui que toda aquela pedra de gelo que estava no estado sólido, toda ela se transformou em líquido. Aí o professor, com bastante tempo, ele pode pegar aquele mesmo líquido, voltar com ele para o freezer e daí um tempo mostrar para o aluno. Agora pega lá o seu copo, coloca até o nome do menino aqui no copo. Na próxima aula você pega o seu copo e veja o que aconteceu com aquela mesma água. O menino vai pegar, aquela mesma água solidificou novamente. Então o negócio vai e volta? Vai e volta. A mesma água, ela fica sólida, fica líquida, fica sólida, fica líquida. Professor, então essa que é a mudança que ocorre. Você está deixando o menino observar. Você está extraindo dele essa observação. Você não enfiou nele. Você não colocou dentro dele a sua observação. Então, acho que é isso que nós, como pais, mães, professores, devemos desenvolver. A última coisa que eu queria compartilhar, isso fica mais a dica para os professores. O que você valoriza mais no cotidiano escolar? O que tem mais peso na hora de você avaliar seu aluno? Ok, o sistema educacional brasileiro ele quer que você avalie seu aluno por meio de notas. Então, como que a gente avalia? A gente faz uma prova, né? Uma prova escrita. A sua prova está avaliando em maior peso, em maior número,
a parte teórica, que é aquelas de memorizações e tal, ou a parte prática, que foi esse grande pulo do gato, em que a criança deu aquele grande, né, insight, aquela grande descoberta do pensamento. Eu acho que a coisa mais interessante foi o raciocínio da criança ter sido desenvolvido. E eu tenho a impressão que, infelizmente, o que a gente mais valoriza são as coisas que as teorias que já vieram prontas. Será que a gente não tem que refletir sobre isso? A prova teórica vale vamos supor que um bimestre, enfim, a distribuição das notas, né? O bimestre esteja valendo lá em ciências 25 pontos. Desses 25 pontos, 20 pontos é da teoria e 5 pontos do pensamento prático. Então, com isso, o que eu quero dizer? Será que está correto essa forma de pensar? Será que é por aí mesmo que a gente deve encaminhar? Bom, fica aqui a dica então, e espero que vocês estejam se inscrevendo no canal para a gente poder continuar trabalhando nessas propostas aí, ok? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!